Questões dissertativas dentro da prova da Banca VUNESP. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares que a Banca VUNESP prepara o vestibular e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. E esse vídeo aqui é para responder várias perguntas em comum que têm chegado para mim sobre as questões dissertativas, como responder, o que não responder, o que pode, o que não pode, o que é considerado, o que não é. Qual que é a ideia aqui? É responder essas dúvidas e já te preparar para as nossas aulas que vão acontecer agora em agosto, sprint da aprovação em medicina 2024, exatamente. Então olha só, vai um convite aí para você. Se você ainda não tiver inscrito nessas aulas que eu vou liberar nos dias 5, 7 e 9 de agosto, não perca mais tempo. Clica no link aqui embaixo, faz a inscrição para você não perder nada. Nessas 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo de como conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara. Mesmo estando no terceiro ano, anos fora da escola, cursinho, não importa o ponto da jornada que você estiver. É para você, tudo bem? Então vamos lá, esse aqui é um aquecimento. O que é um aquecimento, Débora? Eu estou começando a te deixar pronta para receber aquele monte de informação. É isso, a ideia é essa mesmo, entender isso aqui como um aquecimento. Então, nesse aquecimento eu vou falar sobre questões dissertativas e vou aproveitar para responder as dúvidas de muitos inscritos aqui no canal que me mandaram mensagem perguntando. Tudo bem? Então, olha só, primeira coisa eu tenho que entender o critério de correção e quais são as principais diferenças, tudo bem? Nós temos 3 níveis de dificuldade nas provas da Banca VUNESP. Nós temos provas níveis 1, provas níveis 2 e provas níveis 3. A primeira coisa que precisa ficar claro para você é que para cada nível existe particularidades no critério de correção. Se eu estiver falando de uma prova da FAMEMA, que é uma prova nível 1, da São Caetano, da São Camilo, da Unisul, sei lá, não importa, uma prova nível 1, eu tenho uma característica no critério de correção. Se eu estiver falando de uma prova nível 2, tipo Unesp, FAMERP, Santa Casa, eu tenho outra característica. E se eu estiver falando de uma prova nível 3, outra característica, como Einstein, Unifesp. Mas é importante você entender o seguinte, que dentro de cada nível também tem diferenças. Tem, Débora? Sim. Por exemplo, o critério de correção da FAMEMA é mais exigente do que o critério de correção da São Caetano. Por quê? Maior concorrência, eu tenho uma relação candidato-vaga muito maior, então é possível selecionar o melhor dos melhores. E aí eu preciso ficar ligadinho nisso. Por quê? Porque isso não é um detalhe, isso é um diferencial. Os alunos que conhecem critério de correção são os alunos que vão passar em medicina pela Banca VUNESP. Débora, você está falando o quê? Se eu não conhecer, eu não vou passar? É exatamente isso que eu estou te falando. E é por isso que eu estou aqui, para te ensinar, para te falar o que você precisa saber sobre esses critérios. Eu vou passar o máximo que eu conseguir aqui, mas nós vamos nos aprofundar no critério de correção lá no nosso evento. Inclusive, no evento, eu vou mostrar exemplos de critério, exemplos de questões do que foi considerado e o que não foi. Então, tá imperdível esse evento, você não pode perder. Tudo bem? Então, simbora. Olha só. Então, eu tenho particularidades? Tenho. Dentro das provas níveis 1, a FAMEMA é que apresenta o nível, um critério de correção mais exigente. Depois, todas as outras dentro ali do mesmo padrão de dificuldade. Quando a gente vai para uma prova nível 2, tipo Santa Casa, FAMERP, Unesp, cada uma tem o seu critério. Então, o que é aceito na FAMERP não necessariamente é igual ao da Santa Casa. O que é aceito na Santa Casa não necessariamente é aceito na Unesp. Então, cada uma tem as suas particularidades de acordo com o processo de seleção. Qual que é o aluno ideal que aquela faculdade está procurando? De acordo com esse critério de seleção, se traça ali o perfil e tem o critério de correção para as questões. Tudo bem? Quando a gente chega numa prova nível 3, a mesma coisa. Tem coisas que são aceitas dentro da prova do Einstein, mas de forma alguma seria aceito na Unifesp. E o contrário também é verdadeiro. Tem muita coisa que dentro da Unifesp já é relevado, é aceito, e dentro do Einstein não. Por quê? Porque a prova da Unifesp, por exemplo, ela já é muito mais exigente do que a do Einstein, apesar das duas serem níveis 3. É sério?
Então não precisa dificultar muito no critério de correção da Unifesp, basta o grau de complexidade da própria questão, entende? Então tem muitas nuances que eu preciso entender para me dar muito bem nessas provas, ok? Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: que prova eu vou prestar? Dependendo da prova que você vai fazer, você vai ter que se preparar para um nível de um critério de correção diferente. Então, Débora, eu vou prestar uma prova nível 1, nível 2 e nível 3, não é um problema. Mas você precisa entender quais são as características de uma prova nível 1, nível 2 e nível 3. Para quê? Para que você consiga atender às expectativas de quem vai corrigir a sua prova. E aí, para eu responder uma pergunta, chegou no YouTube aqui para mim, a pergunta é o seguinte: Débora, se alguém me perguntar, por exemplo, quais são as características de X, eu posso responder de forma direta ou eu tenho que falar as características do X a tal resposta completa, né? O que é importante vocês entenderem? Vocês precisam sempre responder a questão de forma completa, mas não significa a resposta completa do que a gente aprende no colégio. Tudo bem? O que é analisado dentro de uma prova dissertativa? Um dos critérios para analisar a sua resposta é a completude. Só que a completude não é você montar uma frase, mas sim responder exatamente o que foi perguntado para você. Então você sempre deve ser direto e objetivo, sem tentar florear, sem tentar encher a prova, colocar um monte de palavras bonitas, não. Por quê? Tem um detalhe importante aí para você. Dentro das questões dissertativas, sempre tem ali algumas questões, aí tem questões que pede para você justificar e outras não. Olha só o presente que eu vou te dar aqui agora. Se uma questão te faz uma pergunta, não te pede para justificar, nem explicar, nem nada do tipo, ele só pede para você cite tal coisa. O que é tal coisa? E você vai lá e responde de forma clara e objetiva. Ok, respondi a pergunta. Mas, às vezes, o aluno quer demonstrar, porque está tão empolgado que ele conseguiu resolver, que ele cita e fala por quê. Ah, é isso, por isso, por isso, por isso. E ele justifica, ele explica alguma coisa que não foi pedido. O que é importante você entender? Que se você explicar de forma correta, você não ganha nem meio ponto a mais por isso. Tudo bem? Só perdeu o tempo de resolver outra questão. Agora, se você responder e explicar de forma incorreta, você não só perdeu tempo, como perdeu a questão. Ele zera a sua questão, porque o seu conceito está errado. Entende? Então, não responda absolutamente nada que não foi perguntado para você. Então, seja claro, seja objetivo nas suas respostas dissertativas. Outra coisa importante que eu vim responder aqui: na VUNESP não tem meio certo. Débora, eles consideram alguma coisa se eu tentar responder? Não. Então, pensa o seguinte: eu tenho uma questão dissertativa que tem a letra A e a letra B. Tenho duas perguntas na A e uma pergunta na B. Eu sei resolver a A, tanto a letra A primeira com a segunda pergunta. Resolva. Eu não tenho ideia de como resolver a B. Devo fazer alguma coisa ali para ver se considera? Não. Pule e vai para o próximo. Por quê? Porque não vai ser considerado o meio certo. Ou você acertou ou você errou. E aquilo vale 2 pontos. Entende? Então, olha só. Na letra A, Débora, tem duas perguntas. Uma pergunta vale 1 ponto, outra pergunta, outro ponto. Acertei uma e errei a outra. 1 ponto. Certo? É claro e objetivo. Desde que você responda de forma direta e objetiva, você ganhou o ponto. Tudo bem? Então, o que é importante você entender? Não tem meio certo. E nós temos 4 critérios que são avaliados dentro de uma prova dissertativa. O que é? Objetividade, clareza, completude, âncora e comando e depois a resposta. Então, esses 4 tópicos, eles vão ser analisados para todas as questões dissertativas. E eu preciso treinar isso. Como que eu treino? Pego uma questão, faço e alguém tem que analisar. Fui claro e objetivo? A minha resposta está completa, eu respondi toda a pergunta, eu consegui abordar tudo que eu precisava dentro daquela questão, sem ficar enrolando, sem ficar criando coisas desnecessárias? Eu respeitei a âncora e o comando? Eu acertei? Porque olha só, olha que bacana, nós analisamos 4 coisas dentro de uma questão dissertativa e a última é se você acertou ou se você errou. Olha o quanto é importante você entender o critério de correção do seu vestibular. Então, esses 4 quesitos, eles fazem parte ali para a correção e aí a gente precisa entender. Débora, então tá,
O que é uma resposta clara e objetiva? É você responder exatamente o que foi perguntado. Agora vem um detalhe importante. Completude da questão. Isso é um pouco abstrato para muitos alunos. Porque o que é completude? O que é uma resposta completa? E eu vou explicar aqui para vocês. A resposta completa depende do nível da prova que nós estamos falando. E eu já até dei esse exemplo em outro vídeo aqui. Se me perguntar, por exemplo, sobre polaridade, sobre raio atômico, se me perguntar sobre isomeria ou qualquer outro assunto, ela tem uma resposta completa para uma prova nível 1, outra resposta completa para uma prova nível 2 e uma outra resposta completa para uma prova nível 3. Débora, mesmo que a pergunta seja a mesma? Sim, mesmo que a pergunta seja a mesma. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal mostrando a mesma pergunta em 2 níveis e mostrei os 2 critérios. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se numa prova nível 1 eu pergunto sobre isomeria. Qual o tipo de isomeria que tem a molécula X? Isomeria tal, nível 1. Certo? Se eu for para uma prova nível 3, eu tenho que explicar o porquê que é aquela isomeria. Se for uma isomeria cis-trans, eu vou ter que explicar. Débora, mas não pediu que para explicar. Isso faz parte, dependendo da prova. Vamos pegar aqui do Einstein, por exemplo, tá? Isso faz parte do critério de correção. Se você não explicar, você perde um ponto na questão. No caso do Einstein, perde 1,5 ponto, porque é fracionado a cada 1,5 ponto. Mas como que eu vou saber isso? Conhecendo o critério de correção da sua prova. Então, a mesma pergunta precisa ser respondida de formas diferentes dentro do nível de dificuldade. Se for uma prova nível 1, eu respondo de um jeito. Se for uma prova nível 2, eu respondo de outro. Se eu souber isso, você vai sair na frente dos seus concorrentes. Se você não souber isso, você provavelmente vai ter um caso parecido com aquele monte de alunos que sabem a matéria, que acertam as questões, confere ele depois, vê, não, eu acertei, e quando chegaram na nota, nunca tem a nota completa e acaba ficando por pouco. Então, para não acontecer isso com você, você precisa conhecer critério de correção. Não é um detalhe, mas sim um diferencial. É o que separa aprovado do não aprovado. Então, se você quer ser aprovado, o critério de correção é indispensável para você. Débora, eu vou fazer uma prova que não tem questões dissertativas, então não se preocupar com isso, com questões de química, biologia, não. Aí você precisa se preocupar com o critério de correção da redação. E aí, para quem não tem questões dissertativas, a maior preocupação tem que ser a seleção. Quais são os perfis que aquela faculdade quer selecionar para ela. E aí eu preciso desenvolver essas habilidades. Tem que ser uma pessoa que tem uma velocidade no raciocínio, que pensa muito rápido, que responde muito rápido? Sim, então eu preciso fazer isso. Tem que ser uma pessoa que entende determinados conteúdos de forma muito específica? Sim, então eu tenho que entender isso. Então, se a sua prova não tem questões dissertativas, você só precisa se preocupar com o perfil de aluno, para você desenvolver esse perfil, e critério de correção da redação. Se a sua prova tem questões dissertativas, e você quer uma prova que tem questões dissertativas, você precisa conhecer a fundo o critério de correção. E Débora, onde eu aprendo sobre critério de correção? Porque não tem isso no edital. Meu cursinho não ensina. Onde eu aprendo isso? Nas aulas que eu vou liberar para vocês nos dias 5, 7 e 9 de agosto. Então, se você ainda não se inscreveu, precisa se inscrever. Clica no link aí e faz a inscrição. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado ali uma luz com relação ao critério de correção e que você se inscreva no evento, participe, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Vamos nessa!